Começando mais um Flipcast, e no episódio de hoje a gente fala da importância da experiência do consumidor na hora da venda, mas antes disso vamos às apresentações. Eu, Felipe, da Flip Estratégia, estou aqui com você hoje, e também o Tonho. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar bastante hoje sobre comportamento do consumidor. E também a Bárbara. Oi, gente, tudo bem? Bom, a importância da experiência do consumidor na hora da venda, mas antes disso, Tonho, onde que está o nosso podcast, onde estão os outros episódios, como é que a galera pode conferir o conteúdo que a gente já colocou no ar até agora? Beleza. O Flipcast está disponível no Spotify da Flip Estratégia, no site da Flip Estratégia e também no canal do YouTube. Basta acessar e conferir. Hoje já iniciamos o 4º episódio e a partir desse espaço, a ideia é conversar sobre marketing, sobre negócios, sobre tecnologia e como tudo isso impacta a nossa vida e a vida das nossas empresas. Bárbara, a gente teve mensagens aí que chegaram até nós. Quero mandar um grande abraço para todo mundo que curtiu os episódios anteriores. E quem quiser mandar um recadinho, Bárbara, manda onde? Pode falar com a gente lá pelo Instagram, pelo nosso Facebook. Também pode compartilhar qualquer sugestão no nosso site. Só entrar lá em flipestrategia.com.br e tem o nosso WhatsApp também e a gente pode trocar uma ideia. Muito bem. Críticas, sugestões e elogios são sempre bem-vindos, né, pessoal? Isso aí. A importância da experiência do consumidor na hora da venda. Isso se tornou algo fundamental para as empresas hoje, inclusive não só apenas venderem mais, mas sobreviverem no mercado, né? A gente tem alguns fatores aí que foram bem importantes para que chegasse a esse nível de importância em uma empresa, provocar experiência, oferecer experiência para o seu consumidor, para tudo isso fazer a diferença lá no final, lá no faturamento. E o que a gente pode dizer que fez com que essa experiência do consumidor fosse tão importante? Acho que a gente pode começar a falar sobre a tecnologia, né, pessoal? Isso. A gente já acompanhava aí a grande transformação que a tecnologia vinha causando nos negócios, no jeito de fazer negócio, no jeito de atender, no jeito de se comunicar e de fazer publicidade sobre a sua empresa, né? Mas, além disso, além da evolução das tecnologias e de cada vez mais a gente está imerso nesse mundo digital, e a pandemia veio para fazer o salto de velocidade que ainda faltava. De repente, aí, com este ano e meio de pandemia aqui no Brasil, a gente evoluiu em relação a marketing digital e a utilização de tecnologias, o que a gente demoraria talvez 5 anos, 10 anos para evoluir, né? E forçou aquelas empresas que ainda não tinham os olhos abertos para se relacionar com as tecnologias e com a internet a fazerem isso e, de fato, entenderem a internet e o seu consumidor no meio digital como um caminho que não tem volta, que cada vez ele vai tomar mais espaço e fazer mais parte da rotina das empresas, seja ela de qualquer setor. A tecnologia faz parte das pessoas no dia a dia. Com isso, aconteceu aí a cultura digital, tanto para os consumidores quanto para as empresas, mas isso não significa que o digital substitui o físico, né, Bárbara? A gente até tem um conteúdo bem legal sobre isso lá no blog da Flip. Quem quiser acompanhar pode acessar e saber mais detalhes sobre isso. Mas a cultura digital é realmente o meio em que a gente está inserido, né? Embora a gente siga fazendo negócios em diferentes plataformas, a gente precisa se adaptar às novas propostas. O mercado e a forma de consumir também estão mudando muito, né? Então, a cultura digital está mais relacionada sobre o nosso poder de se readaptar e saber utilizar essas plataformas ao nosso favor e analisar como está o comportamento do nosso consumidor. E isso tem muito a ver, assim, com essa transformação que a pandemia acelerou um horror, né? A gente está mudando muito porque
as nossas ferramentas, a nossa forma de se relacionar, as formas de comprar, elas estão acompanhando esse movimento, né? A gente que está mudando tudo isso, são as pessoas. E com o fim da pandemia, não significa que essa cultura digital vai chegar ao seu fim também. Vai ter muita herança aí para as empresas de tudo que aprenderam, né, dessa cultura digital, das vendas, aprenderam novos canais de vendas. E isso tudo vai influenciar lá no finalzinho do faturamento, né? E naquilo que a gente fala muito na Flip Estratégia, né, Bárbara e Tonho? O digital não veio para substituir o físico, ele veio para os dois trabalharem em conjunto e um fomentar o outro. Eu sinto que a gente ainda divide o que é digital e o que não é digital, justamente porque a gente faz parte de uma geração que nasceu sem o digital, sem a internet. Mas a gente precisa entender que a partir da geração aí que nasceu em 95, 96, essa galera nasceu com internet. Eles já entendem o meio digital como uma parte ativa da vida deles desde o primeiro dia. E eles enxergam isso como algo muito mais natural do que nós, que estamos precisando nos adaptar durante o processo. Essa é a grande chave. As empresas de hoje, elas precisam estar preparadas para conversar com o consumidor de hoje, que já nasceu digital. Essa é a grande virada de chave que precisa acontecer. A gente nunca vai regredir, pelo contrário, né? A partir daqui é só ladeira abaixo. Então, não tem como a gente voltar àquilo que era, né? A nossa forma de consumir não é igual e a nossa forma de vender também jamais será, né? E para entender a importância da experiência do consumidor na hora da venda, as empresas precisam entender o perfil de consumidor. Mas antes da gente falar sobre esse consumidor de hoje, ou consumidor que está entrando no mercado cada vez mais forte, né? Eram crianças, são adolescentes, agora já são jovens adultos com poder de compra, né? A gente vai entender um pouquinho da história do consumidor para a gente chegar até o consumidor de hoje e entender por que ele é assim hoje. Porque o consumidor de hoje ele também foi herdando hábitos lá dos primeiros consumidores, quando nem existia o conceito ainda de consumidor ou de marca ou de posicionamento. Então vamos falar do consumidor 1.0 e a gente tem que lembrar uma coisa quando a gente falar de consumidor. Qual a tecnologia que estava disponível para aquele consumidor e como ele se relacionava com aquela marca, com aquela loja, com aquele negócio. Isso, fazendo um apanhado histórico aqui, né? O consumidor 1.0, ele não tinha concreto ainda no pensamento a presença da marca. Porque, de fato, o que regrava e o que ditava o mercado era a necessidade de um produto. Eu preciso de um casaco, onde tiver esse casaco, eu adquiro ele. E era muito mais o foco do consumidor era muito mais em disponibilidade do que em preferência. Então, entender que o conceito de marca evoluiu somente a partir do momento que a gente teve uma tecnologia capaz de fazer essa diferenciação. Quando a gente falava de disponibilidade de produto, o consumidor 1.0, ele tinha basicamente o boca a boca e o jornal para conhecer e para saber onde estavam os produtos que ele necessitava, né? E a partir do momento que a gente entra com novas tecnologias, que no caso seriam o rádio e a própria televisão, aí sim a gente entra no consumidor 2.0, que ali ele já começa a ter possibilidades diferentes de escolha em relação à marca, em relação a variações do produto. Esse produto ele tem um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, um sabor diferente, uma cor diferente e assim por diante, né? O consumidor 2.0 aí também provocou o aumento da concorrência entre as empresas. A gente já percebia aí a televisão, o rádio como tecnologias disponíveis para chegar nessas pessoas. E aí começou o conceito de marca e posicionamento, Bárbara. Uma coisa que está refletindo aqui quando a gente estava conversando sobre os consumidores, os tipos de consumidores, um exemplo muito
muito bacana que sempre me vem à mente é a minha avó, né, que eu chamo de Oma. A minha Oma sempre conta, assim, que eles enxergavam na televisão aquelas marcas grandes e tudo mais, mas aquilo que chegava na casa dela era o produto. Então, assim, tanto faz, né, era bonito, era tendência, um sapato, uma roupa, mas eles davam um jeito daquele produto chegar até eles, né? Independente de quem iria entregar esse produto. E muitas vezes ele vinha, assim, do trabalho da própria família, né? Se baseavam numa tendência e a família dava um jeito de resolver aquela necessidade. E quando a gente começa a pensar sobre marca e posicionamento, algo muito legal acontece, a gente começa a se relacionar com uma essência de verdade, né? O que as marcas querem transmitir? Por que duas marcas vendem o mesmo produto, mas se posicionam de maneiras diferentes? Quem que elas querem agradar? E tudo isso começou a pipocar na mente do consumidor e a gerar um outro tipo de expectativa. Isso que a Bárbara disse casa com o exemplo do seriado Mad Men, que há pouco tempo estava na Netflix e agora, se não me engano, está na Amazon Prime, e onde retrata o universo da publicidade dos anos 60, né? E ali a gente vê claramente uma campanha publicitária sendo pensada para o rádio, para a televisão e conversando com as massas, não necessariamente buscando nichos de mercado, mas conversando com a maioria, conversando com a maioria da população. E aí os primeiros movimentos das marcas tentando se diferenciar e buscando atributos que a concorrência não tinha ou que a concorrência não aproveitava e não comunicava. E a partir disso, tem o exemplo da campanha que ele fala do cigarro Lucky Strike, né? Como eu vou comunicar o cigarro, como eu diferencio ele da minha concorrência, né? E aí ele faz toda uma entrevista com o dono da marca para entender como era o processo de produção, e aí vem a sacada, né? O cigarro, ele é tostado no meio do processo industrial dele, e essa palavra, ela é interessante para quem trabalha com algo relacionado ao paladar, né? Porque o tostado te remete automaticamente a uma sensação. E a partir disso ele pensa, eu vou usar a palavra tostado na marca, que vai fazer com que as pessoas entendam que o meu cigarro é diferente da concorrência. Então, ali naquele momento foi a sacada que ele teve para diferenciar o produto dele dos demais no mercado. E aí a gente vê, isso é de fato a semente do posicionamento, a semente de ter uma essência na marca. E a partir disso, criar um relacionamento com o cliente. E mesmo, né, Tonho, que todas as outras marcas de cigarro também fossem tostadas, né? A Lucky Strike só disse o óbvio. Olha, o meu é assim. Para gerar justamente essa comparação na cabeça do consumidor. E aqui a gente está falando de uma época em que estar no rádio, ou estar na TV, ou estar no meio impresso, era realmente um acesso e um privilégio de pouquíssimas marcas, né? Então, só ali elas já se posicionavam de forma diferente, porque chegar a esses meios de massa era algo estrondoso, né? Tinha que ter muita verba. Então, consumidor 1.0 estava focado no produto. Tu tem aí o meu produto que eu preciso hoje? Tem, não tem? Se não tem, sabe onde tem? Pode me indicar. Consumidor 2.0 foi aí refém, então, da mídia em massa, TV, jornal, rádio, já buscando comparações em relação ao produto que quer adquirir, se esse é melhor ou não, e aí também começou a era das marcas, né? O meu jeans é tal, o teu jeans é outro, o meu sapato tem isso, o teu não tem. E aí apareceu o consumidor 3.0, onde que as marcas precisavam aí mostrar cada vez mais uma personalidade. O que tem de tecnologia diferente aí já para o consumidor 3.0, Tonho, comparado ao 2.0 aí que tinha TV, rádio e jornal? Quem entrou na jogada aí para trabalhar com o consumidor 3.0? A grande chacoalhada do mercado que fez com que o consumidor 3.0 fosse reconhecido foi, de novo, a tecnologia, né? A partir do momento que a internet passa a ter
um espaço na nossa vida como uma mídia, a gente passa a consumir diferente. E é isso que faz com que as marcas precisem criar uma peculiaridade para, de fato, se tornarem diferentes dos seus concorrentes e fazerem com que o consumidor enxergue ali atributos que façam com que ele tenha mais simpatia e faça ele comprar aquela marca, né? Então, como essa era a grande pergunta que as marcas faziam e ainda fazem, mas aquele momento foi o momento que iniciou, que fez essa pergunta pela primeira vez. Como eu vou fazer que o meu consumidor entenda que ele pode se relacionar com a minha marca e, a partir disso, consumir os meus produtos, né? As marcas, elas começaram a assumir um papel muito interessante, assim, como se fosse um clube, né? Quando a gente se associa num clube, é porque tu tem tu pertence àquele lugar, né? Tu compactua daquela ideia, tu tá junto, tu quer se encontrar com aquele teu grupo. E o consumidor 3.0 traz muito essa característica de pertencer a alguma coisa, né? E nem posso imaginar, hoje a gente nem consegue pensar assim, a gente se relacionar com marcas que a gente não se envolva, ou que não conhece mais a fundo, ou que a gente não se identifique. Isso é muito difícil. Essa mudança do consumidor 2.0 para 3.0 é realmente as marcas entrando por um cenário de associação, digamos. A gente está se associando a uma proposta, né? Então, o consumidor ficou bem mais exigente. A gente vê as campanhas nessa era aí para o consumidor 3.0, inclusive na TV, já mostrando mais a história das marcas, o propósito dela para o planeta e tudo mais, né? Diferente lá no início, quando tinha só bater em cima da marca, os jingles, né? Que só falavam da marca em si ou do produto, a gente já percebe aí até uma mudança nas campanhas publicitárias na televisão, apesar de já ser o início da internet ali na vida das pessoas, os e-mails marketing, né? Não necessariamente já tinha a rede social ou tinha outra rede social aí nessa época, provavelmente o Orkut, né? Que muitos jovens que estão ouvindo a gente não tinham, mas a gente tinha, já entregando a nossa idade, né, Tony? A gente vê a TV já moldando campanhas publicitárias que já contavam mais histórias ou contavam histórias da própria marca. Aqui a gente vê também, do lado das marcas, que elas perceberam que elas não precisavam vender para todo mundo para serem saudáveis financeiramente. A partir do momento que elas percebem isso, elas começam a personalizar o conteúdo que elas geram para, de fato, gerar essa sensação de pertencimento. E aí o exemplo que a gente citou antes de iniciar a gravação, da Harley Davidson, por exemplo, né? Que é uma moto que ela tem características muito só delas, né? E ela viu nisso uma oportunidade. E, obviamente, a Harley Davidson não é uma moto que tu vai comprar para ir trabalhar todos os dias, mas ela representa um estilo de vida. E essa marca, ela entendeu que a partir do momento que ela se comunicasse com quem valoriza esse estilo de vida, ela teria saúde financeira para continuar o seu negócio. Então, ela criou clubes lá nos Estados Unidos e ali os adoradores, os simpatizantes dessa marca, eles podiam se reunir e hoje a gente vê, aqui em Arroio do Meio mesmo, os motogrupos, né, que não necessariamente são só Harley Davidson, mas são pessoas que gostam de moto. E então esse conceito de grupo, de motoclube, ele foi criado pela Harley Davidson. E a partir disso eles revalorizaram a marca, porque ela teve uma dificuldade muito grande de competir com o mercado asiático, porque eles vieram com motocicletas muito mais baratas, e como eles iam revalorizar a marca. E a maneira que eles encontraram de fazer isso foi fazendo uma comunicação bem nichada, especificamente para aquele público que de fato se sentia representado pela marca, né? E se a Harley Davidson não tivesse feito todo esse trabalho de posicionamento,
de entendimento do consumidor, de entendendo que eu vou atender uma fatia do mercado, só que eu preciso fidelizar essa fatia do mercado, senão eu vou perder ela. A gente aí, talvez hoje, né, Tony e Bárbara, a gente estaria falando da moto do vô. Exatamente. Essa sensação de clube, né, da gente pertencer a uma marca, ela nos desperta esse estímulo de lealdade, né? Eu sou leal a essa marca. Quem não é leal é contra mim. Então eu vou comprar, o meu amigo vai comprar, eu vou falar pro meu amigo, vou falar pro meu vizinho, vou falar pro meu pai, vou falar, porque a gente juntos vai ser mais forte. E aí a gente entra quase num game, assim, né? Porque tu fideliza o teu mercado a partir da competição, né? Hoje eu prometo que eu não vou falar da Apple, tá? A gente já falou da Harley Davidson, é uma marca de fora, que conhecida mundialmente e tudo mais, mas eu acho que a gente pode trazer essa questão de pertencimento a uma marca para uma marca daqui. E eu gostaria de falar da Girando Sol, que é uma das marcas aí hoje mais importantes do estado, e ela é aqui de Arroio do Meio, aqui do Vale do Taquari. Existe muito essa sensação de pertencimento em relação a essa marca, principalmente pela história da Girando Sol. Nós, arromeenses e moradores do Vale do Taquari, entendem a marca, entende como ela nasceu, começou pequenininha, de maneira aí quase artesanal, né, Tonho? Tu conhece bem mais a história. Conta um pouco da história da Girando Sol, Tonho. A Girando Sol é uma marca que eu acho que ela tem dois significados, né? Um significado para a pessoa que é de Arroio do Meio e que viu a marca crescer e se fortalecer, e outro significado para quem virou consumidor dela a partir do momento que consumiu os produtos dela e se identificou de alguma maneira. Então, esse trabalho é o marketing. Mas para a gente que é de Arroio do Meio, a gente se sente parte dela porque ela faz parte da nossa vida ali em Arroio do Meio e a gente viu ela crescendo. Certamente já ouvimos a história de como eles iniciaram, vendendo amaciante de porta em porta e produzindo de maneira artesanal, e hoje tendo a potência que é e sendo uma marca conhecida nacionalmente, né? Inclusive em outros países, né? Isso, né? A gente vai para o Uruguai ali, vê que a pessoa está usando, né, o detergente da Girando Sol, a gente pensa ali, ali da minha cidade, né? No mercado, né? No mercado, encontra na prateleira e causa essa sensação de orgulho, de saber que isso é lá da minha terra, isso também é uma maneira de se sentir pertencente, né? Interessante e legal, acho, a gente trazer um caso bem de perto daqui. E para o consumidor novo dessa marca, ele está descobrindo toda essa história por trás dela, né? Claro, é uma marca super premiada, né? Todo ano aí está ganhando prêmios e prêmios, e quando ela descobre mais da marca, ela vai ver que também se identifica com a história dessa marca, e aí vem todo o pertencimento. Vamos para o consumidor 4.0, pessoal. Consumidor 4.0, o grande diferencial de tudo aqui, o que muda tudo de fato, mais uma vez, é a tecnologia, é o jeito que a internet, de fato, entrou na vida das pessoas, né? No consumidor 3.0 se tinha internet, já se tinha, mas era diferente o uso que a gente fazia dessa internet. A gente não precisava mais ir para casa, necessariamente, ligar o computador, esperar ele ligar, ou esperar depois da meia-noite, quando existia internet discada, né? Que era mais barato, para a gente poder entrar no bate-papo da UOL, o bate-papo do Terra, né? Então a gente tem aí o consumidor 4.0, e lembrando que nenhum consumidor ele sai de cena e ele é substituído inteiramente pelo outro. Mas o consumidor ele vai sempre herdando alguma coisa que ele aprendeu, né, do consumidor anterior. Então tem que lembrar que o consumidor 4.0 é uma evolução do consumidor 3.0, mas com o detalhe fundamental da tecnologia. E aí também entramos na era da transformação digital para os consumidores e para as empresas. E como fica a publicidade para o consumidor 4.0? Uma característica interessante assim, para a gente pensar nessa evolução do consumidor é um senhorzinho, né? A gente está vivendo num momento de amadurecimento.
tem pessoas que vão nascer no momento que alguém já tem 60 anos, e tem pessoas que vão crescer com quem nasceu e com quem já tem 60 anos. Então, a jornada, digamos assim, do consumidor é uma fase de amadurecimento. A gente vai se adaptando com aquilo que o mundo ao nosso redor nos disponibiliza. Nessa questão do consumidor 4.0, tem um exemplo muito, muito legal que aconteceu comigo. Que quando o Instagram lançou, porque daí agora a gente deu um salto, né? Do Orkut para o Instagram é quase uma revolução industrial. E quando o Instagram lançou o Instagram Stories, isso acho que foi em 2017, se não me engano, eu lembro que comentei com a minha irmã, assim, ela falou, tu viu, agora a gente pode contar tudo que a gente faz do nosso dia, dá para fazer foto do almoço, dá não sei o quê. E eu falei para minha irmã assim, nossa, mas por que alguém quer saber o que eu tô fazendo o tempo todo? Qual é o interesse das pessoas em se informarem com a minha própria vida? E hoje eu sou uma das mais adeptas do Instagram Stories, eu adoro Instagram Stories, mas não para contar a minha vida, né? Não para contar assim o que eu tô fazendo e tal, mas para a gente se relacionar com hábitos de consumo. Para mim é muito claro isso, assim. E olha que transformação a gente viveu na nossa mentalidade em tão pouco tempo. E o consumidor 4.0 é esse. E ele é o Black Mirror, né? Não sei se alguém já assistiu aí na Netflix, mas é um seriado super legal e super comentado também, que fala sobre essa relação 100% digitalizada. A gente não usa só a internet para comprar. A gente usa a internet para preservar o que a gente é, as nossas relações, as nossas histórias. E tem um episódio do Black Mirror em que não vou lembrar o nome da personagem, porque eu não sou boa com inglês, mas a personagem, eles precisam serem avaliados o tempo inteiro, né? As pessoas se curtem, se comentam, então tudo que a gente faz é baseado numa prova social. Então, mesmo que a gente tenha tecnologia no nosso dia a dia, lá no fundo do consumidor, a gente quer poder pertencer a algum grupo, né? Então, a gente está usando a tecnologia para se comprovar o tempo todo. E as hashtags fazem isso, né? A gente quer procurar um assunto de algum determinado grupo, eu posso usar a hashtag e ver quem são pessoas parecidas comigo que fazem isso, né, Bárbara? Isso aí, quem não usa hashtag, né, gente? Hashtag fica a dica, porque a hora é agora. E quanto mais a gente tem essa percepção como marca do que as pessoas buscam no online, mais a gente consegue despertar emoções sociais. E são essas emoções sociais que geram tanta identificação, mesmo no mundo digital, né? Que às vezes parece que tudo é tão distante, mas é tudo muito mais próximo. Isso. Fazendo um apanhado aqui, eu acho que o consumidor 4.0, ele veio a partir de uma nova tecnologia que foi o smartphone. O smartphone transformou a nossa vida depois da internet. E casando com isso que a Bárbara disse, tem a questão da avaliação, né? Quem criou esse método de a gente avaliar produtos foi a Amazon. Foi a primeira empresa que deu a possibilidade da gente avaliar um produto a partir da compra dele. E isso hoje direciona todo o nosso consumo via internet. Tudo que a gente vai consumir hoje na internet, pesquisar sobre, a gente olha o número de estrelas que tem. Quando eu vou procurar um hotel, quando eu vou procurar um tênis, quando eu vou procurar uma televisão, eu olho lá quem fez a avaliação. A pessoa que comprou essa TV ficou satisfeita, a pessoa que comprou esse tênis achou que ele era muito grande, ou que ele estava confortável, ou ele durou muito pouco tempo e rasgou. E isso tudo ajudou a gente. E o Stories não deixa de ser isso também, porque ele, mostrando o dia a dia das pessoas, ele mostra essas validações positivas e negativas. E então, a partir disso, a gente consegue ter um tipo de consumo
muito mais consciente e também muito mais identificado com a marca que faz a gente se sentir representado. Uma coisa bem importante aí, eu acho que além do smartphone, que ele chegou um pouquinho antes, né, tem um detalhe bem importante, é o smartphone com a mobilidade da internet, né, o smartphone conectado em uma rede 3G, 4G, 5G está logo aí, porque de dentro de uma própria loja física, este consumidor faz pesquisa de preço na internet, ou também busca informações sobre um produto e, por vezes, sabe mais informações e mais detalhes do produto do que o próprio vendedor. É bem isso mesmo, Lipe, que eu estava construindo aqui mentalmente agora. A gente fala muito assim sobre como é que é o comportamento na rede e tal, o que o Instagram faz, o que o Orkut fez, mas as marcas em si, elas precisam olhar muito mais do que como elas se posicionarem. Elas precisam enxergar esse caminho digital como eu gosto que o Lipe sempre fala sobre isso, né? Como o balcão de atendimento, né? A internet, tu precisa estar lá disponível com uma linguagem que identifique, com um rosto que faça diferença para o consumidor. Se antes a gente tinha o marketing boca a boca, né? Que a gente falava para o nosso vizinho comprar o amaciante que chegou na nossa casa. Hoje, a gente continua fazendo isso, só que de forma completamente digitalizada. Então, eu compartilho, eu marco, eu indico, e é um passo muito profundo para as marcas. As marcas precisam entender, né, que o nível de exigência desse consumidor é tão alto, mas tão alto, que o produto ou o serviço não é mais o foco exclusivo nessa relação comercial. Produto todo mundo tem, qualidade todo mundo tem, mas o que mais essa marca representa? Ela representa um grupo de pessoas, ela representa um serviço social na minha cidade, no meu país, no meu estado, ela ajuda outras pessoas. O consumidor entendeu que ele tem o dinheiro e ele vai criar praticamente aí um leilão desse dinheiro a partir dessas ações dessas empresas. Ele tem muita informação disponível, ou tem acesso a essas informações, e aí tem uma coisa que as empresas têm que entender. Produto eu tenho, qualidade eu tenho, o que está faltando para eu chegar nesse consumidor? A experiência. Esse consumidor, ele preza muito, muito, muito a experiência. Além disso, ele também adora publicidade inovadora, porque ele também, tanto que as pessoas compartilham hoje, né, quando uma propaganda ela faz sucesso, ou uma peça publicitária ela faz sucesso, as pessoas compartilham a história dessa marca e a marca vai aparecendo junto. Quem nunca recebeu um videozinho da Heineken, né, da Heineken aí no seu WhatsApp, com alguma abordagem de futebol, ou alguma outra coisa assim? Quem nunca fez isso, né? Então, aí nós temos também esse consumidor como um consumidor sendo já embaixador dessa marca, um advogado dessa marca. E, claro, as marcas têm que utilizar aí muita criatividade e muito esforço também. Não é fácil, não é simples, precisa de muito planejamento, precisa de muito conhecimento de quem é esse nicho, né? Esse público nichado que tu atende, quais são as dores desse público, quais são os hobbies desse público, qual o discurso de fato e posicionamento que esse público quer ouvir, quer consumir e depois quer defender ou multiplicar para outros consumidores que são parecidos com ele. A mídia de massa, ela trazia poucos números para nós sobre o sucesso ou não de uma campanha publicitária. Obviamente, a gente tinha como medir sucesso, mas com a internet, o número de dados que a gente consegue gerar a partir de uma ação publicitária, eles são gigantescos, né? E eu acho que isso casa muito com o que tu disse, de a gente entender que tipo de caminho funciona melhor para conversar com nichos de mercado, né? E a gente sempre diz que a nossa rotina da Flip, ela é muito marcada pelo ajuste, pela correção. E por que se faz correção? Para melhorar os números. Não necessariamente porque eles estejam ruins,
mas às vezes apenas para fazer com que eles melhorem ainda mais, né? A partir de uma conclusão que se chegou avaliando os números da última semana, como fazer com que eles melhorem, como fazer com que a comunicação seja mais efetiva ainda com aquele público, né? Avaliar os números hoje é ou precisa ser rotina para quem está à frente de qualquer negócio. Público 4.0, ele ama a publicidade inovadora, ele ama as histórias das empresas, ele ama o alinhamento de valores, né, entre o público e a marca, atendimento humanizado e feito por vários canais. Esse público, ele não entende mais a diferença de, eu entrei em contato pelo Facebook, tu pode me passar teu WhatsApp? Na cabeça desse consumidor, ele entende, por que eu vou para o WhatsApp se eu já estou falando contigo? Então, aqui a gente tem um conceito de omnichannel. Todos os canais da empresa, eles se transformam em um canal só. É o consumidor que escolhe, a partir da sua preferência, de como entrar em contato com essa marca. E o que vai diferenciar, gente, o consumidor 4.0 do 5.0? Bom, o consumidor 5.0 é tudo isso aí, só que com uma grande diferença, e essa diferença o Tonho já falou lá no início desse episódio, que é este consumidor já nasceu com internet em casa. Nós três aqui, né, eu, o Tonho e a Bárbara, a gente existia internet depois de uma certa etapa da nossa vida. E, claro, que a gente praticamente é o consumidor 4.0, né, Tonho e Bárbara? Mas existe, então, o consumidor 5.0. Ele é o 4.0, só que já nascendo no meio digital. Para esse consumidor, a gente não fala em marketing digital, a gente fala em marketing, porque ele não sabe diferenciar o que não é digital na vida dele. E esse consumidor, ele vem agora com uma carga de informação tão grande que quase conflita com a empresa, né? Se a tua marca não está preparada, como tu falou antes, né, Lipe, se não tem uma estratégia, se não foi analisado dados, se não se dedicou tempo para se posicionar no mundo digital, esse consumidor, ele vem quase dando uma aula, né? Dá um baile aí nas empresas que não querem, ou que ignoram, ou que dedicam pouco tempo para se posicionar. E eles já chegam com tudo que a gente já falou, eles já sabem que eles querem se relacionar, eles querem ter uma história para contar com aquela marca. Então, o que a gente vai oferecer diferente para esse consumidor, né? Como a gente vai trazer as nossas marcas para chamar a atenção? E uma característica bem grande do consumidor 5.0 é a experiência, tu proporcionar algo maior do que atendimento digital, que isso, a gente já chegou à conclusão que é bem básico, né? E tu tem que criar uma conexão mais profunda. Eu gosto de um exemplo do livro A Lógica do Consumo. O autor, ele fala que a gente vive um momento em que nós precisamos desenvolver marcadores somáticos. A gente precisa de cheiro, de sabores. Como que a gente vai trazer tudo isso do digital pro presencial, né? As coisas se conectaram de uma forma que a gente não vive mais sem um e muito menos sem o outro. E uma marca que eu só quero citar que fez isso muito bem, e todo mundo, se fechar os olhos, vai lembrar agora, é a Nokia. Porque a Nokia conseguiu colocar na nossa cabeça uma musiquinha. Todo mundo conhece a musiquinha da Nokia. E o consumidor 5.0 conhece a musiquinha da Nokia. E quem sabe, eu não sei nem se ela não tá por aí rodando TikToks e Reels, mas é uma marca que conseguiu, assim, realmente fortalecer demais. E funciona tão bem, né, Bárbara? Que no momento que tu falou isso no podcast, quem tá ouvindo a gente, eu tenho certeza que lembrou da musiquinha. E tá ali agora na sua cabeça, né? Eu vejo que isso que a gente está falando sobre experiência, a gente consegue fazer um paralelo aqui, porque, por exemplo, assim, poxa, quem são as pessoas que tu segue hoje no teu Instagram? São teus amigos,
teus colegas do trabalho, as pessoas que tu encontra na tua rotina e as marcas. Então, assim como tu segue um amigo e um familiar, tu segue uma marca. Olha o peso que esse tipo de relacionamento tem e como a marca precisa estar pronta para criar e ter um relacionamento efetivo com as pessoas. Ela precisa pensar em qual vai ser o tom de voz dela, em qual vai ser a história que ela vai contar, em qual vai ser o nicho de pessoas que ela vai conversar para ter mais efetividade e assim por diante. Então, hoje, comunicar uma marca é um desafio muito maior, porque, de fato, a gente precisa criar a personalidade dessa marca. O desafio é maior, Tony, mas a resposta ela já está aí. Como que a gente mantém um relacionamento com familiares e com amigos? Gerando experiências. É uma viagem, é uma janta, é uma conversa, é um conselho, é uma dica que ajudou no teu dia a dia. E é isso que as marcas precisam fazer para se relacionar com as pessoas. Oferecer experiências. Eu quero comparar o consumidor 1.0 com o 5.0, que é esse que a gente está falando agora, a tamanha diferença entre os dois e a grande preocupação que as marcas precisam ter e a grande atenção que eles têm que ter com este novo consumidor. Lá para o consumidor 1.0, onde não existia essa preocupação de comunicação em massa ainda, né? As empresas e suas soluções moldavam os hábitos e comportamento das pessoas no passado. Hoje, o cenário é totalmente inverso. Os produtos, soluções e serviços, ou o processo das marcas, são construídos com base nas necessidades do consumidor. Então, quando o carro foi lançado lá no início do século passado, ele moldou o estilo de vida das pessoas, né? Não precisava mais ter cavalo, o carro estava sempre à disposição, te levava em qualquer lugar, e aí houve uma mudança, né, de comportamento nas pessoas, que, claro, levou ao caos do trânsito que é hoje, porque cada um quis ter o seu veículo e tudo mais. E com o consumidor 5.0, os produtos, eles são criados para atender o estilo de vida dele, né? Então, o carro, inclusive o carro hoje, para essa geração, ele não tem tanta importância como ele tinha para as gerações anteriores. Até porque ele cresceu indo para a escola de Uber, indo para a casa do amigo de Uber, e ele já entendeu que, em vez de eu ter um carro que custa um valor, né, bem significativo, me preocupar com seguro, se o carro vai ser roubado, ou de repente, se eu for de carro não vou poder beber. Então é muito mais fácil eu usar um serviço de aplicativo e ir para onde eu quiser sem ter toda essa preocupação. Então, esse consumidor 5.0 já enxerga isso. E a indústria automotiva que se cuide. Bom, pessoal, a gente entendeu, então, todos os tipos de consumidores, a gente também entendeu o porquê que a gente chegou até aqui e o consumidor, né, ele ficou tão exigente. Então, a gente pode dizer o seguinte, consumidor 5.0, ele usa muito a tecnologia, ele compara, ele critica, ele defende. Ainda nessa parte de críticas, por exemplo, a gente tem um site aí do Reclame Aqui, né, que também é utilizado para o consumidor defender outros consumidores de marcas aí que, de repente, não oferecem uma experiência tão positiva. E o que a gente tem que fazer, o que as empresas precisam fazer para chegar nesse consumidor e também manter esse consumidor. Bárbara, que dica tu pode dar para as empresas, para os empresários que estão ouvindo a gente agora, como atingir esse consumidor e como manter ele? Bom, a primeira dica que eu vou dar para quem está nos ouvindo agora é mandar uma mensagem para a Felipe, que a gente consegue fazer um super negócio muito bom para vocês. E a segunda dica que eu vou deixar é algo que também traz no livro A Lógica do Consumo, que fala assim que a gente sempre vai imitar o comportamento um dos outros, né? Que o nosso cérebro ele é muito programado assim para funcionar como se fosse um espelho que a gente está sempre refletindo. Então a gente precisa muito trabalhar nas nossas marcas a lealdade, o comprometimento, deixar muito
transparente todas as nossas intenções, e tudo isso precisa estar costurado pela ótica do relacionamento. E aí, a tua dica, Tonho? Eu acho que é importante para o empresário que está querendo transformar sua empresa no digital, iniciar com coisas simples. Iniciar agregando pequenas novas coisas na rotina e, a partir disso, ir descobrindo o que vai fazer sentido no negócio dele e como ele vai conseguir agregar novas coisas na rotina da empresa em relação ao digital que vão gerar mais valor para a marca dele. Seja ele fazer um atendimento digital, seja ele ter um canal digital mais efetivo, seja ele criar conteúdo e aí descobrir qual é o cliente que ele capta a partir desse conteúdo. E aí, como é a nossa rotina na Flip, a partir do primeiro movimento que a gente faz no digital, a gente já gera números, gera dados. Avaliando esses dados, a gente melhora para fazer na sequência um pouquinho melhor, e nessa constante evolução é que se colhe frutos. Muito bem, pessoal. Eu posso dar uma dica também? Claro. As dicas, eu vou dar 2 dicas, tá? As dicas que eu quero passar para quem está ouvindo a gente hoje, ela vai ser em forma de exercício, tá? Eu não vou responder diretamente, mas eu quero que o empresário que estiver ouvindo a gente agora, ele tente responder essas 2 perguntas. Primeiro, quais experiências para o consumidor a tua empresa está oferecendo em todas as jornadas que este consumidor tem em contato com a tua marca? Responda essa pergunta e esse é o exercício já da dica. E a segunda é a seguinte: a tua empresa tem foco no cliente? Esse foi o nosso Flipcast de hoje, a importância da experiência do consumidor na hora da venda. Gostou do conteúdo? Lembrou daquele amigo que é empresário, que está reclamando que as coisas não estão indo bem, que ele precisava de algumas dicas, alguma ajuda, ou também um familiar? Compartilhe esse conteúdo, pode enviar via WhatsApp, pelo próprio Spotify ou no nosso canal do YouTube. Onde mais a gente está, Tonho? Isso aí, galera. A gente tem o canal no YouTube, o Spotify e também o @FlipEstratégia, Instagram e Facebook. Por lá a gente também fica totalmente aberto a críticas e sugestões e perguntas, e quiserem contribuir também, poxa, podia ter citado o exemplo tal que não lembraram, achei legal, que casa com o assunto. Acho que qualquer tipo de contribuição é bem válida e a gente está sempre aberto a discutir mais, e esse assunto ele gera discussão, ele gera debate, e é justamente para isso que existe esse espaço aqui. Bárbara, o que o nosso site e o nosso blog flipestrategia.com.br pode oferecer também de dicas e conteúdos para esses gestores que estão acompanhando aí a gente no Flipcast? Bom, pessoal, lá vocês vão encontrar mais materiais de apoio. A gente tem alguns e-books, a gente costuma publicar textos sobre diversos assuntos, tendências, discussões. Então entra lá, confere tudo. Se às vezes é uma pauta que tu tá procurando, que pode te auxiliar também em outros segmentos da empresa, é importante para a gestão do negócio, e a gente fica bem disponível, bem aberto para trocar ideia também. É isso aí, pessoal. Esse foi o Flipcast de hoje, com a importância da experiência do consumidor na hora da venda. Valeu, galera, que está ouvindo a gente até agora. Um abração, até o próximo episódio. Tchau! Valeu, pessoal! Até mais. Tchau, tchau!